Meus amados irmãos em Cristo Jesus, você que sofre de ansiedade, escute essa linda história de superação. Em um campo florido, onde o sol brilha intensamente e as flores dançam ao ritmo do vento, vivia uma pequena abelha chamada Mel. Mel era uma abelha diferente das outras. Enquanto suas companheiras zumbiam alegremente de flor em flor, Mel sempre parecia estar perdida em pensamentos. Ela era uma abelha dedicada e trabalhadora, mas havia algo que a impedia de aproveitar plenamente a beleza ao seu redor. Desde pequena, Mel sentia uma inquietação constante. Seu coração batia acelerado e sua mente estava sempre cheia de preocupações. Ela se perguntava se conseguiria coletar néctar suficiente, se suas asas eram fortes o bastante para voar longas distâncias e se estava cumprindo bem seu papel na colmeia. Essas dúvidas e medos a acompanhavam todos os dias, tornando sua vida mais difícil do que a das outras abelhas. Apesar de sua ansiedade, Mel era querida por todos na colmeia. Suas amigas abelhas admiravam sua determinação e seu espírito gentil. Elas sabiam que Mel tinha um coração enorme e que, de alguma forma, ela encontraria uma maneira de superar seus medos. E assim, em meio ao zumbido constante da colmeia, começava a jornada de Mel em busca de paz e tranquilidade. Mel acordava todas as manhãs com o coração acelerado. Enquanto suas amigas abelhas se preparavam para mais um dia de trabalho, Mel já estava preocupada com todas as tarefas que tinha pela frente. Cada flor parecia um desafio, cada voo uma prova de resistência. Ela se perguntava se conseguiria coletar néctar suficiente para a colmeia e se suas asas aguentariam o dia inteiro. Durante o voo, Mel observava as outras abelhas zumbindo alegremente, sem aparentes preocupações. Ela desejava poder ser como elas, livre de medos e ansiedades. Mas, em vez disso, sua mente estava sempre cheia de pensamentos inquietantes. E se ela se perdesse? E se não encontrasse flores suficientes? E se não conseguisse voltar para a colmeia? Essas preocupações constantes faziam com que Mel se sentisse exausta. Ela tentava esconder sua ansiedade das outras abelhas, mas às vezes era difícil. Havia dias em que Mel simplesmente não conseguia sair da colmeia, paralisada pelo medo do que poderia dar errado. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com esses sentimentos, mas não sabia por onde começar. Cada dia trazia novos desafios para Mel. Enquanto suas amigas abelhas voavam de flor em flor com facilidade, Mel lutava contra seus próprios pensamentos. O simples ato de sair da colmeia já era uma batalha. Ela se preocupava com o clima, com a quantidade de néctar disponível e até mesmo com possíveis predadores. Durante o voo, Mel frequentemente se distraía com suas preocupações, o que a fazia perder tempo e energia. Ela se sentia culpada por não ser tão eficiente quanto as outras abelhas. Em dias de tempestade, sua ansiedade aumentava ainda mais. O som do trovão e o vento forte faziam seu coração disparar, e ela se perguntava se conseguiria voltar para casa em segurança. Além disso, Mel tinha dificuldade em se concentrar nas tarefas. Enquanto coletava néctar, sua mente vagava para todos os possíveis cenários negativos. E se ela derrubasse o néctar? E se não conseguisse encontrar o caminho de volta? Esses pensamentos a acompanhavam constantemente, tornando cada tarefa um verdadeiro desafio. Apesar de tudo, Mel nunca desistia. Ela sabia que precisava continuar, mesmo que fosse difícil. E em meio a todos esses desafios, ela começou a perceber que talvez houvesse uma maneira de lidar com sua ansiedade. Talvez, com a ajuda certa, ela pudesse encontrar a paz que tanto desejava. Um dia, enquanto Mel estava coletando néctar, algo inesperado aconteceu. Uma forte tempestade se formou rapidamente, pegando todas as abelhas de surpresa. O vento soprava com força e as gotas de chuva caíam pesadas, dificultando o voo. Mel tentou desesperadamente encontrar abrigo, mas a tempestade era implacável. No meio do caos, Mel se perdeu de suas amigas. Sozinha e assustada, ela sentiu sua ansiedade atingir um nível insuportável. Seu coração batia tão rápido que parecia que iria explodir. As asas tremiam e ela mal conseguia se manter no ar. Foi nesse momento, em meio à tempestade, que Mel percebeu que não podia continuar vivendo assim. Ela precisava de ajuda. Quando finalmente conseguiu encontrar abrigo em uma flor grande e resistente, Mel se encolheu e chorou. As lágrimas se misturavam com a chuva e ela sentiu um profundo desespero. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a mudar. Ela sabia que aquele era o ponto de ruptura, o momento em que precisava tomar uma decisão importante, buscar ajuda e encontrar uma maneira de lidar com sua ansiedade.
Depois da tempestade, Mel voou para a colmeia, ainda abalada pelo que havia acontecido. Ela sabia que não podia continuar vivendo com tanto medo e ansiedade. Determinada a encontrar uma solução, Mel começou a conversar com outras abelhas sobre seus sentimentos. Para sua surpresa, muitas delas também enfrentavam desafios semelhantes, embora em menor grau. Uma das abelhas mais velhas, chamada Sabina, ouviu atentamente a história de Mel e sugeriu que ela procurasse ajuda fora da colmeia. Sabina contou sobre um sábio grilo que vivia na floresta próxima e que era conhecido por sua sabedoria e habilidades em ajudar outros insetos a encontrar paz interior. Com um novo senso de esperança, Mel decidiu seguir o conselho de Sabina. No dia seguinte, ela partiu em busca do sábio grilo. A jornada não foi fácil, mas Mel estava determinada. Ela voou por campos e florestas, enfrentando seus medos a cada passo do caminho. Finalmente, após um longo dia de viagem, Mel encontrou o sábio grilo em uma clareira tranquila, cercada por flores e árvores altas. O grilo, com seus olhos gentis e voz calma, ouviu pacientemente enquanto Mel compartilhava suas preocupações e medos. Ele sorriu e disse que estava disposto a ajudá-la, mas que a jornada para superar a ansiedade exigiria paciência, prática e, acima de tudo, coragem. O sábio grilo, chamado Zenon, começou a ensinar Mel sobre a importância de viver no presente e de não se preocupar tanto com o futuro. Ele explicou que a ansiedade muitas vezes nasce do medo do desconhecido e que, ao focar no momento presente, é possível encontrar paz e clareza. Zenon mostrou a Mel várias técnicas de respiração e meditação que poderiam ajudá-la a acalmar sua mente. Ele também ensinou a importância de aceitar seus sentimentos sem julgá-los, permitindo-se sentir e depois deixar ir. Mel praticava essas técnicas todos os dias sob a orientação paciente de Zenon. Além das práticas de meditação, Zenon incentivou Mel a encontrar atividades que lhe trouxessem alegria e relaxamento. Ele a encorajou a explorar a beleza da natureza ao seu redor, a ouvir o som dos pássaros e a sentir o calor do sol em suas asas. Aos poucos, Mel começou a perceber pequenas mudanças em sua vida. Ela se sentia mais calma e mais conectada com o mundo ao seu redor. Zenon também compartilhou histórias de outros insetos que haviam superado desafios semelhantes. Essas histórias inspiraram Mel e lhe deram esperança de que ela também poderia encontrar uma maneira de viver sem a constante sombra da ansiedade. Com o tempo, Mel começou a ver Zenon não apenas como um mentor, mas como um amigo que estava ao seu lado em sua jornada de autodescoberta. Com a orientação de Zenon, Mel começou a incorporar as novas técnicas em sua rotina diária. Ela praticava a respiração profunda sempre que sentia a ansiedade se aproximar, permitindo que o ar fresco acalmasse sua mente e corpo. A meditação se tornou uma parte essencial de suas manhãs, ajudando a começar o dia com uma sensação de paz e clareza. Zenon também ensinou Mel a importância de manter um diário. Ele sugeriu que ela escrevesse sobre seus sentimentos e pensamentos, sem censura. No início, Mel achou difícil expressar suas emoções no papel, mas com o tempo, ela descobriu que o ato de escrever era libertador. O diário se tornou um espaço seguro, onde ela podia explorar suas ansiedades e encontrar padrões em seus pensamentos. Além disso, Zenon incentivou Mel a praticar a gratidão. Todos os dias, antes de dormir, Mel anotava 3 coisas pelas quais era grata. No começo, parecia uma tarefa simples, mas logo ela percebeu o impacto positivo que isso tinha em sua perspectiva. Focar nas coisas boas da vida ajudava a diminuir o peso das preocupações. Mel também começou a se envolver mais com suas amigas abelhas. Ela compartilhava suas experiências e técnicas com elas, e juntas, elas criaram um pequeno grupo de apoio. As abelhas se reuniam regularmente para meditar, compartilhar histórias e oferecer suporte umas às outras. Essa conexão com suas amigas trouxe um novo senso de comunidade e pertencimento para Mel. Com o passar do tempo, Mel começou a notar pequenas, mas significativas mudanças em sua vida. As técnicas que Zenon havia ensinado estavam começando a dar frutos. Ela se sentia mais calma e mais confiante em suas habilidades. As manhãs, que antes eram cheias de ansiedade, agora começavam com uma sensação de paz e propósito. Durante seus voos diários, Mel se permitia apreciar a beleza ao seu redor. As flores pareciam mais vibrantes, o zumbido das outras abelhas mais melodioso. Ela ainda enfrentava desafios, mas agora tinha ferramentas para lidar com eles. Quando a ansiedade surgia, Mel respirava fundo, lembrando-se das palavras de Zenon e das técnicas que havia aprendido. As pequenas vitórias começaram a se acumular.
Mel conseguia coletar néctar com mais eficiência, sem se preocupar tanto com os IC. Ela se sentia mais conectada com suas amigas abelhas e mais presente em suas interações. As tempestades, que antes eram aterrorizantes, agora eram enfrentadas com uma nova perspectiva. Mel sabia que, independentemente do que acontecesse, ela tinha a força interior para superar. Essas mudanças não passaram despercebidas pelas outras abelhas. Elas notaram a transformação em Mel e se sentiram inspiradas por sua jornada. Mel se tornou um exemplo de resiliência e coragem, mostrando que, com determinação e apoio, era possível superar até mesmo os maiores medos. Um dia, enquanto Mel estava ocupada coletando néctar, uma notícia se espalhou pela colmeia. Uma tempestade ainda mais forte estava se aproximando. As abelhas estavam preocupadas, lembrando-se da última tempestade que havia causado tanto medo e ansiedade. Mel sentiu um frio na espinha, mas desta vez, algo dentro dela era diferente. Ela sabia que tinha as ferramentas e o apoio necessários para enfrentar esse desafio. Quando a tempestade finalmente chegou, Mel respirou fundo e se concentrou nas técnicas que havia aprendido com Zenon. Ela encontrou um lugar seguro para se abrigar e começou a praticar a respiração profunda. Enquanto o vento uivava e a chuva caía pesada, Mel se manteve calma e focada. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, ela tinha a força interior para superar. As outras abelhas, vendo a calma de Mel, começaram a seguir seu exemplo. Elas se reuniram ao seu redor, praticando as técnicas de respiração e meditação que Mel havia compartilhado. Juntas, elas enfrentaram a tempestade com coragem e determinação. Quando a tempestade finalmente passou, a colmeia estava intacta e as abelhas estavam seguras. Mel sentiu uma onda de alívio e orgulho. Ela havia enfrentado seu maior medo e saído vitoriosa. Mais do que isso, ela havia ajudado suas amigas abelhas a encontrar força e coragem dentro de si mesmas. Mel sabia que, a partir daquele momento, ela poderia enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Com a tempestade finalmente passada, Mel e suas amigas abelhas voltaram à rotina diária. Mas algo havia mudado. Mel sentia uma nova confiança e serenidade que nunca havia experimentado antes. Ela sabia que a jornada para superar a ansiedade não era fácil, mas também sabia que era possível. Mel refletiu sobre sua jornada e todas as lições que havia aprendido. Ela pensou em Zenon e em como suas palavras e ensinamentos haviam transformado sua vida. Mel sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha as ferramentas e a resiliência para lidar com eles. Ela decidiu compartilhar sua história com outras abelhas, na esperança de inspirá-las a buscar ajuda e a encontrar suas próprias maneiras de lidar com a ansiedade. Mel se tornou uma mentora para muitas abelhas jovens, ensinando-as as técnicas de respiração, meditação e gratidão que haviam sido tão úteis para ela. A colmeia floresceu com a nova atmosfera de apoio e compreensão. As abelhas trabalhavam juntas, ajudando umas às outras a enfrentar seus medos e ansiedades. Mel sentia uma profunda gratidão por sua jornada e pelas amizades que havia cultivado ao longo do caminho. E assim, a pequena abelha que um dia sofrera de ansiedade encontrou paz e propósito em sua vida. Mel sabia que, independentemente dos desafios que surgissem, ela sempre poderia contar com sua força interior e com o apoio de suas amigas. E, acima de tudo, ela aprendeu a viver cada dia com gratidão e alegria, sem se preocupar com o que o futuro poderia trazer.